Paz, graça e bem. Amém, meus irmãos? Aleluia. Paz, graça e bem. Queridos, nós continuamos a série O Guia Prático da Vida Cristã. E hoje nós queremos falar a respeito, mais uma vez, da língua. Nós queremos aprofundar na temática da língua. Tiago nos dá, através da inspiração do Santo Espírito, um roteiro para a nossa vida. E é sobre isso que nós queremos falar no dia de hoje, mais especificamente no que diz respeito a guardarmos a língua. As séries que pregamos diz respeito a nós aprendermos a viver. Jesus quer, através do seu Espírito, nos ensinar a viver. E por causa disso, eu começo com a seguinte frase: quantas vezes a sua língua causou problemas que poderiam ter sido evitados se você tivesse ficado em silêncio? A sabedoria de Deus nos convida, portanto, a controlar as palavras nossas e dar vazão às palavras de Deus. A sabedoria de Deus nos convida a controlar as nossas palavras e dar vazão às palavras do Senhor. Então eu peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Versos 19 e 20. Tiago capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Do que se trata a série Um Guia Prático para a Vida Cristã? Essa série é sobre como nós iremos construir os muros do reino. Queridos, Deus não tem pés senão os nossos, Deus não tem mãos senão os nossos. Ele poderia fazer todas as coisas da forma como criou o universo, através da palavra do seu poder, e de fato Ele mantém todas as coisas a partir da palavra do seu poder, mas Ele, pela sua soberania, disse que o seu reino seria estabelecido através da sua igreja, pela pregação poderosa do Evangelho. No entanto, nós queremos mostrar que Jesus de fato é Senhor para a glória de Deus Pai. E sabe como é que nós iremos mostrar isso? Obedecendo o que Ele diz. Quando nós obedecemos o que Jesus diz, porque Ele de fato é Senhor, nós mostramos que Ele é o melhor caminho diante de todas as outras alternativas. Então, de fato, nós defendemos e advogamos pela ideia de que o caminho de Jesus é o melhor caminho dentre todas as outras alternativas. O nosso caminho é superior por todas as métricas possíveis. Aquilo que Jesus fala a respeito de casamento é o melhor. Aquilo que Jesus fala a respeito da criação de filhos é o melhor caminho. Aquilo que Jesus fala a respeito de como lidar com a língua é o melhor caminho. Aquilo que Jesus fala a respeito de como lidar com os relacionamentos é a melhor coisa que nós devemos fazer. Agora, como é que nós iremos mostrar para as pessoas que Jesus é o melhor caminho se nós não vivemos isso na prática? E é por isso que eu perguntei no início, quantas situações desagradáveis a sua língua já causou? Muitas vezes você usa a sua língua de tal forma que você desqualifica o seu testemunho. E a sabedoria de Deus nos chama a controlar a nossa língua. E domingo após domingo essa igreja está sendo chamada ao arrependimento. Domingo após domingo, crentes em Jesus são relembrados de suas responsabilidades. E é sobre isso que nós iremos falar mais uma vez no dia de hoje. Quantos estão comigo? Digam amém. Vamos estabelecer os tijolos do reino de Deus. E as Escrituras vão te dar hoje um guia prático para você guardar a sua língua, em 3 passos. Primeiro, ouçam mais a voz de Deus.
ouçam mais a voz de Deus. Segundo, ouça menos a sua própria voz. E em terceiro lugar, ouça menos o seu orgulho. Ouça mais a voz de Deus, ouça menos a sua própria voz e ouça menos também o seu orgulho. Então, em primeiro lugar, ouça mais a voz de Deus. Versículo 19, Tiago vai dizer para você, e você recebeu um WhatsApp de Tiago nesta manhã de domingo, que não é domingo, é o dia do Senhor. Louvado seja o nome dele. Entendo isto, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir. Agora vamos observar o primeiro ponto. Nós devemos ouvir mais a voz de Deus. Algumas pessoas não têm os ouvidos atentos, seja por displicência espiritual, seja de forma deliberada. Elas têm cera nos ouvidos, como ouvimos alguns domingos atrás. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm olhos, mas não veem. E muitas vezes, quando nós falamos de olhar nas Escrituras Sagradas, nós estamos falando de atenção, de ouvido também. Então as pessoas, muitas delas, não têm ouvido a voz de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ouvir mais do que falar. Existem certas coisas, no entanto, que nós não devemos ouvir. Então Tiago vai falar, olha, ouçam mais algo, mas não é qualquer algo que nós devemos ouvir. Muitas vezes nós estamos emprestando os nossos ouvidos para coisas que nós não deveríamos estar ouvindo. A glória do mundo. E muitas vezes isso relaciona com os nossos olhos também. Quantos de vocês passam muito tempo nas redes sociais, olhando a glória do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida? Você compara a sua vida e você permite com isso que Satanás ou a sua própria carne fale coisas ao seu ouvido espiritual. Quantos de vocês têm ouvido maldizeres? Quantos de vocês têm dado o ouvido de vocês para fofoca? Quantos de vocês têm feito dos seus próprios ouvidos sacos de lixo? Mas não é sobre isso que Tiago está falando. E eu convoco vocês a uma mudança de postura. Tiago diz que nós devemos estar prontos para ouvir o quê? Os impulsos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ouvir a palavra do Senhor. Devemos ouvir o que Deus está falando. E Deus fala de algumas formas. A primeira forma através da qual Deus fala é através das Escrituras Sagradas. Quantos amam a palavra de Deus? Deus fala através da sua palavra, da Bíblia. Você conhece este livro? Você conhece este livro? Você estuda este livro? Você medita neste livro? Quantos salmos você sabe decorado? Quantos versículos você sabe decorado? Quantas vitórias você tem tido por saber manusear bem, como um obreiro ou uma obreira aprovada a essa palavra? Se você não conhece este livro, por que não? Em outras palavras, quantos de vocês, quando leem a Bíblia, podem dizer assim: ó Senhor, inclina o meu ouvido para os teus testemunhos? Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são perfeitos e dão sabedoria até às pessoas mais singelas. Quantos de vocês podem viver assim? Quantos de vocês de fato inclinam os ouvidos para os testemunhos do Senhor? 5 perguntas simples que você deve fazer. Está anotando aí? 5 perguntas você deve fazer quando você estiver estudando as Escrituras. A primeira é: existe alguma lição para aprender? Quando você está ouvindo uma mensagem como essa, quando você está lendo um texto como esse na sua casa, na sua hora devocional, você pergunta a Deus: existe alguma lição que eu devo aprender? Segunda pergunta: existe alguma bênção a desfrutar através dessa promessa? Terceiro: existe alguma ordem a obedecer? Quarto: existe algum pecado a evitar que o Espírito está me mostrando? A palavra é um espelho e através desse espelho nós nos olhamos. Terceiro e por último, em quinto lugar, existe uma nova verdade que eu devo aplicar na minha vida? A outra forma como Deus fala conosco e nós devemos ouvir é através da pregação da palavra. Paulo estava em Corinto e ele estava passando por uma severa perseguição. Tessalônica, melhor dizendo. Paulo estava em Tessalônica e ele estava passando por uma severa perseguição. E o Senhor o visitou em uma visão e disse: Paulo, não desista, não pare de pregar, Paulo. Não desista do teu trabalho de pregação, Paulo, porque eu ainda tenho muito povo para salvar nessa cidade. Queridos, quando as pessoas ouvem a voz de Deus através da pregação, nós presenciamos o que a teologia nos fala, que a teologia fala sobre isso, e é o chamado eficaz de Deus.
Quantos de vocês foram tocados profundamente através de uma pregação? Quantos de vocês ouviram a voz de Deus através de uma pregação? A Bíblia diz: como é que vão ouvir se não há quem pregue? Se você foi chamado para pregar, pregue a palavra. Se Deus te capacitou para pregar, pregue a palavra. E existem muitas pessoas que não foram chamadas para pastorear a igreja. Existem muitas pessoas que não foram chamadas para fazer qualquer outra coisa dentro do reino de Deus, mas elas foram chamadas para pregar. E cada um no seu quadrado no reino de Deus, é ou não é verdade? Se não fosse assim, pregadores não teriam nenhum motivo para estar no púlpito. Queridos, eu não tenho nada para fazer aqui se Deus não me chamou para esse ofício. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar investindo energias em outra coisa. Pregadores não teriam nenhum motivo se Deus não os tivesse chamado para estar no púlpito. Essa é a segunda forma como Deus fala. Mas existe uma terceira forma como Deus fala. Deus fala através das Escrituras, sim. No seu devocional, lendo a sua Bíblia, meditando nas Escrituras. Deus fala através dos sermões, sim. Muitas vezes você deve usar melhor o seu tempo ao longo do seu dia. Bote pregações para ouvir. Eu conheço pessoas que passam o dia todo ouvindo pregação, como é o caso da minha mãe. Minha mãe passa o dia todo e a semana toda, todo dia, 24 horas por dia ouvindo pregação. Ou então algum filme evangélico do YouTube, né? Especialmente aqueles de baixo orçamento. É o que ela mais gosta. Filme do YouTube evangélico de baixo orçamento é algo que minha mãe ama assistir. Aquele que tem um roteiro assim bem direto, né? Em outras palavras, fique o tempo todo se edificando. Quantos crentes ficam o tempo todo não se edificando e não experimentam riquezas que vêm da palavra? Mas Deus fala também através do seu Espírito. Diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é outra maneira com a qual Deus fala. Queridos, e muitas vezes o diabo vai tentar bagunçar esse lugar tranquilo, onde você vai ouvir a voz de Deus sozinho com o Senhor. Quantos de vocês têm um tempo de quietude? Quantos de vocês, ao longo da sua semana, têm um tempo de solitude na presença de Deus? Alguns de vocês, quando entram em casa, não conseguem ficar sozinhos com os seus próprios pensamentos. E vocês vão ligar a televisão, vocês vão se ligar na rede social. Vocês têm que fazer barulho, vocês têm que fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam de forma barulhenta, porque vocês não conseguem ficar em silêncio e sozinhos com Deus. E não é de se admirar que muitos de vocês não têm ouvido a voz de Deus falando através do seu Espírito. Então, em primeiro lugar, ouça mais a voz de Deus. Em segundo lugar, ouça menos a sua própria voz. Você não somente deve ouvir mais a voz de Deus, mas você deve ouvir menos a sua própria voz. E o que isso quer dizer no texto? Vamos ler, versículo 19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. Perceba, Tiago, debaixo da inspiração do Santo Espírito de Deus, faz uma correlação entre falar e a ira. Entre falar e a ira. Nós não devemos ser apenas rápidos para ouvir a voz de Deus, mas nós devemos ser lentos para ouvir a nossa própria voz. E como é que a gente ouve a nossa própria voz, irmãos? Falando. Em outras palavras, falem menos. Falem menos. É exatamente isso que Tiago quer dizer no versículo 19. Sabe qual é a dura realidade? Muitos de nós falamos demais. É ou não é verdade? Quantos de vocês falam demais? Levanta a mão, brincadeira. Não precisa levantar a mão. A palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 10, versículo 19, um dos primeiros versículos que minha mãe me ensinou, e meu pai também. Ele diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Na revista atualizada é assim: no muito falar não falta transgressão. E minha mãe me ensinava isso quando eu era uma criança. Eu não sabia o que era transgressão. Imagina só, uma criança de 5 anos de idade querer saber o que é transgressão. Mas é isso que significa inculcar a palavra no seu filho. Ele não precisa entender. Quando ele for mais velho, quando ele tiver complexidade psicológica, emocional, para entender as coisas, ele vai entender e ele vai te agradecer. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar, na multidão de palavras não falta transgressão, mas aquele que freia os seus lábios é sábio. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Quanto mais você fala,
maior a probabilidade matemática de que você vá pecar com os seus lábios, sim ou não? Então, além de você ouvir mais a voz de Deus, ouça menos a sua voz. Se dê esse presente. Fale menos. Quanto mais você fala, maior a probabilidade matemática de que você vá pecar com os lábios. Você quer ficar longe de problemas, crente? Você quer ficar longe de angústias? Mantenha a boca fechada. E é isso que a palavra de Deus diz. Além disso, nós teríamos muito mais benefícios se ouvíssemos menos a nossa própria voz. Veja Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Porque o sonho vem pela multidão de negócios, ou seja, pelo trabalho. Mas a voz do tolo vem pela multidão de palavras. O sonho vem pela multidão de negócios, vem pela multidão do trabalho. E a voz do tolo vem pela multidão das palavras. Ou seja, quem fala demais, a Bíblia está chamando de tolo. Existe um ditado que alguém disse que é mais ou menos assim: é bem melhor você manter a boca fechada e as pessoas só pensarem que você é um idiota, do que você abrir a boca e elas terem certeza. É muito melhor as pessoas só pensarem que você é um idiota, do que você abrir a boca e elas terem certeza. Você já viu aquele ditado popular que diz que essa menina é tão bonita até que ela abriu a boca dela? É exatamente isso que a Bíblia está falando. Jesus nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 36: mas eu vos digo de que toda palavra inútil que os homens disserem, eles darão conta a Deus no dia do juízo. Vou repetir: eu vos digo que toda palavra inútil, na versão revista atualizada é ociosa, salvo engano. Toda palavra ociosa, toda palavra inútil que os homens disserem, toda palavra vã que os homens disserem, inclusive essa é a mesma palavra grega que nós vemos alguns versículos antes, quando o Tiago vai falar que a nossa fé é vã. É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 12. Toda palavra inútil, toda palavra que não edifica, toda palavra que sai da sua boca e é uma palavra torpe, dessas palavras você se dará contas a Deus no dia do juízo. Você ouviu isso? Eu pergunto para vocês: quantos danos são causados por conversas tolas? Quantos lares são destruídos porque palavras foram ditas? Quantos corações foram envenenados? Quantos casamentos foram viciados com fel de amargura porque palavras foram lançadas? E aqui eu não estou dando um sentido místico para as palavras, mas eu estou falando que palavras podem ser instrumentalizadas por um coração doente, por um coração pecaminoso. E Deus, para nos prevenir disso, Deus, para nos proteger disso, Ele vai dizer: olha, não somente ouça mais a palavra do Senhor, através das mensagens, através de sermões, através da meditação, através da solitude, não somente ouça mais a voz de Deus, mas cale a sua boca, fique quieto, fique calado, ouça menos a sua voz. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Algumas pessoas falam coisas que não contribuem em absolutamente nada, são prejudiciais, em vez de serem úteis. E a palavra de Deus nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No seu casamento, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Da esposa para o marido, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ociosa, porque disso você dará conta diante de Deus. Do marido para a esposa, não fale nada que vá machucar, não fale nada do qual você vai se arrepender depois. Ontem eu ministrei o casamento da Fabiola e do Alexandre. Foi o segundo casamento que eu ministrei. Foi uma grande experiência para mim, né? E eu tive a oportunidade de estressar isso para os noivos. Queridos, todas as vezes, isso aqui não é só para marido e esposa. Para o marido e para a esposa, isso se mostra de uma forma mais visível. Mas em todas as nossas relações, nós estamos dando um testemunho a respeito de Deus. A respeito de como Cristo trata a sua igreja. Se eu chego para a Lorena, e eu chego para minha esposa, e eu digo para ela alguma coisa ríspida, alguma coisa sem pensar, alguma coisa que machuque ela, eu estou mentindo a respeito de Jesus e a sua igreja. Sabe por quê? Porque quem vai me olhar sendo ríspido com a minha mulher vai dizer assim: Jesus deve tratar a esposa dele assim.
Todas as vezes que nós interagimos com o nosso próximo, nós estamos dando um testemunho, ou verdadeiro ou mentiroso, sobre como Cristo trata a sua esposa. Se eu amo a minha esposa, se eu me dou a mim mesmo por ela, se eu dou a minha vida sacrificialmente por ela, eu estou dando um testemunho verdadeiro a respeito de como Cristo trata a sua igreja. Agora, se eu atraio, se eu adultero, se eu a trato com rispidez, eu estou dando um testemunho mentiroso sobre como Cristo trata a sua igreja. E isso é muito sério. Mas não somente entre marido e mulher, entre nós que somos irmãos também. Se eu trato meu amigo Vandinho, meu irmão Vandinho com rispidez, se eu falo com a Laura de forma que a deprecie, eu estou dando um testemunho mentiroso a respeito de Cristo e a sua igreja. Queridos, vamos guardar a nossa língua. Quantos vão guardar a língua a partir de hoje? Digam amém. Se você quer destruir o seu casamento, se você quer destruir os seus relacionamentos, então fale demais. Mas se você quer poupá-lo de grandes sofrimentos, cale a sua boca e espere em silêncio o livramento do Senhor. A Bíblia fala a respeito disso, inclusive para as mulheres. Às vezes as mulheres falam mais do que os homens e têm mais dificuldade de guardar a sua língua. E a palavra de Deus diz em Pedro, 1 Pedro, que muitas mulheres, se elas quiserem salvar os seus maridos, elas devem calar a boquinha. É ou não é verdade? Dê um testemunho em silêncio. Mas isso é verdade também para os homens. Isso é verdade também para os homens. Então, queridos, nós devemos dizer, como diz o salmista no Salmo 141, versículo 3: põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E vamos falar de um aspecto um pouco mais humano. Eu não pedi a sua opinião. Você pediu a opinião de alguém? Alguma vez eu já dei alguma opinião para você que não estivesse vindo da palavra, ou seja, não é a minha opinião, é o que a palavra diz? Queridos, e aqui eu digo mais uma vez, o ofício pastoral, ele não tem nenhuma reivindicação fora da palavra. É exatamente por isso que todo pastor, todo pregador, todo presbítero, toda liderança, ela só é legítima. Todo pastor, toda liderança só é legítima enquanto ela está debaixo da autoridade da palavra. Se alguma autoridade deixa de pregar a palavra, ela se desqualificou para o seu ofício e, portanto, não deve mais ser seguida. Essa é mais uma justificativa para você guardar os seus lábios. Quantos podem orar nessa noite? Põe uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Mas além disso, não somente ouça mais a voz de Deus, e não somente ouça menos a sua própria voz, mas em terceiro lugar, o guia prático para você guardar a sua língua: ouça menos o seu orgulho. Ouça menos o seu orgulho. Perceba, versículo 20 diz assim: a ira humana produz ou não produz a justiça divina, irmãos? A ira humana não produz a justiça divina. Ou seja, não adianta você espernear, não adianta você brigar com seu marido. Você poderia estar usando esse tempo e essa energia que você está brigando com ele para estar de joelhos orando por ele e pedindo para Deus falar com ele, porque quando Deus fala, Deus fala. Quando você fala para o seu marido ou quando você fala para a sua esposa, ela vai fechar o coração para você. Mas quando Deus fala, Deus fala. Quando trabalhamos, trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Louvado seja o seu santo nome. A ira humana não produz a justiça divina. E é por isso que você está dando murro em ponta de faca. Agora, por que eu disse que é para você ouvir menos o seu orgulho? Quando eu digo um versículo para o seu coração, esse seu coração aí, que pode estar sujinho ou pode estar limpinho, não sei, Deus sabe. Mas eu estou dizendo para você, olha, querido, querida, a ira humana não produz a justiça divina. O que o seu coração tem a tentação de dizer? O contrário, né? Não, a minha ira vai produzir que ele faça o que eu quero. Não, ele vai me ouvir. Hoje ele vai ouvir. Ela vai ouvir. Ou seja, o que o nosso orgulho diz? E por que nós devemos deixar de ouvi-lo? O nosso orgulho diz justamente o contrário.
Se Deus nos diz que a ira humana não produz a justiça divina, o nosso coração orgulhoso nos diz que sim, a ira humana produz a justiça divina. E aí eu pergunto para você, o que você pode fazer melhor do que Deus? Ou eu posso fazer uma pergunta ainda melhor, o que a mão de Deus não pode fazer, né? E eu quero deixar isso bem claro. A Bíblia não diz que nós nunca devemos nos irar. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia nos diz em Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, nunca deixe o dia virar para o outro com coisas mal ajustadas em relação à ira no seu coração. Nunca, em outras palavras, nunca vire o dia sem fazer as pazes com a pessoa com quem você teve um desentendimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e ele vai dizer depois, nem dê lugar ao diabo. Ou seja, mais uma vez, Paulo, nesse texto que nós estamos estudando hoje é o apóstolo Tiago, mas Paulo fala a mesma coisa. Se você dá lugar à ira, você dá lugar a outros pecados também. Então, Paulo vai dizer, fiquem irados, mas não pequem. E quando é que nós pecamos? Quando a nossa raiva se torna pecado, aí nós pecamos. Então Paulo vai dizer, seja lento para se irar. Tiago vai dar o mesmo testemunho. Sejam lentos para se irar, porque a sua ira não produz a justiça divina. E como é que nós fazemos isso? De 3 formas. Em primeiro lugar, certifique-se de que você está irado pela razão correta. Por que você está zangado? Por que você está irado? Você está irado pela razão correta? Justifica essa sua zanga toda. A maioria de nós fica com raiva quando alguém pisa no nosso calo. A maioria de nós fica zangada quando nós entendemos que um dos nossos direitos foi tirado. E o Brasil é o país da hiperlitigância. Todo mundo está processando todo mundo. Nós vivemos em um país com baixíssima confiança interpessoal entre as pessoas. Se cair uma manga do seu pé no meu quintal e ela apodrecer, eu vou lá e lhe processo. Nós vivemos no país da hiperlitigância, não existe confiança. Porque todo mundo está irritado e nunca pela razão correta. Então, sabe como é que você não vai se irar e pecar? Quando você estiver irritado pela razão certa. Jesus nunca se irava quando alguém ofendia ele. Você já parou para pensar nisso? Jesus se irava com situações. Mas todas as vezes que alguém batia na cara dele, ele dava outra face. Toda vez que alguém o crucificava, ele dizia assim, não lhes impute esse pecado. Você está errado quando você se ira, quando alguém te ofende. Ninguém te deve nada. Você já parou a pensar nisso? Deus não te deve nada. Tudo que você recebe é pura graça e severa misericórdia. Número 2. Sabe quando é que você vai irar e não pecar? Quando você estiver irado com a coisa certa. Mais uma vez a história de Jesus. Jesus ficava irado com instituições. Jesus ficava irado com formas. Jesus ficava irado com pecados. Mas Jesus amava os pecadores com os quais ele cruzava. Jesus amava as pessoas, mas ele jamais coadunava, ele jamais concordava com aquilo que aquelas pessoas faziam de errado. Meus amigos, a maioria de nós fica com raiva das pessoas quando elas fazem alguma coisa errada para nós, mas Jesus não, Jesus amava as pessoas. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quando você perde o seu temperamento, quando você fica com raiva, você não é mais parte da solução, você faz parte agora do problema. Isso mostra como você é tolo. Veja, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não apresse o seu espírito para se irar. Sabe por quê? Porque a ira repousa no seio dos tolos. A Bíblia está te chamando de tolo se você se ira pela razão errada e pela coisa errada. A Bíblia está te chamando de tolo. Você é uma pessoa tola. Deus está te dando uma reprimenda, está te chamando ao arrependimento se você age se irando pela razão errada e com a coisa errada. Não se apresse em espírito para se irar, pois a ira repousa no seio dos tolos. A ira humana não produz a justiça divina. Além disso, Provérbios 16:32 diz assim, aquele que é lento para a ira é melhor do que o poderoso. E o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Quão longe nós estamos desse ideal? O que é lento para a ira
é melhor do que o poderoso, e o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma a cidade. Além disso, quando você fica com raiva, quando você perde o controle, você abre uma porta para outros tipos de malignidades pecaminosas, que você normalmente não cometeria. Por isso que Paulo diz assim, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, quando você abre o seu coração para a ira, você abre a sua vida para outros tipos de influências malignas. Você diz coisas que você não diria se você estivesse calmo. Você faz coisas que você não faz se você estivesse calmo. Veja mais uma vez o que diz Provérbios, versículo 22 do capítulo 29. O homem irado levanta contendas, mas o homem furioso multiplica as transgressões. Você simplesmente